Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem árvores frutíferas na sua casa? Hoje estou fazendo esse vídeo um pouco diferente. Estou aqui com minha família, acabamos de fazer o nosso culto doméstico e gostaríamos de compartilhar com você algumas coisas, alguns aprendizados para que você possa fazer aí na sua casa, com a sua família, o seu culto doméstico. Qual é o tema da semana, Gabi? É tempo de frutificar. O texto base está em Mateus 21, 18 a 22. Antes de entrarmos no assunto da semana, gostaríamos de trazer algumas recomendações para vocês. Leiam o roteiro e a pastoral e, para se manter informado, entre no nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição aqui abaixo. Vamos ler o texto? Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Perceba que Jesus ele condena, uma figueira que não tinha frutos. Isso aparentemente parece estranho, Jesus condenar uma figueira que não tinha frutos, a ela secar. Essa condenação da figueira por parte de Jesus é tanto quanto estranha, Por que Jesus condenou essa figueira, Porque ele não achou fruto nela? Esse ato de Jesus é um ato simbólico, que demonstra o estado ou a condição espiritual de Israel. E outras passagens do Antigo Testamento também ilustram Israel como sendo uma figueira, Ou seja, Jesus ele não está condenando a figueira à toa. Ele está buscando transmitir ensinos com esse ato. E o que podemos aprender com esse ato de Jesus? Em primeiro lugar, a propaganda enganosa. Mas por quê? Porque a figueira, primeiramente, ela dá o seu fruto e depois nascem as folhas. Essa figueira estava repleta de folhas e isso indicava que ela deveria ter frutos. Ela estava demonstrando algo que ela não era. Ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Ou seja, em outras palavras, ela tinha aparência, mas não tinha frutos, não tinha vida. Ou seja, Israel tinha ritos, tinha práticas, mas não tinha uma comunhão verdadeira com Deus. Existia inúmeros sacerdotes, mas não tinha homens de Deus. Isso ilustra aquelas promessas sem cumprimento, isso ilustra a profissão de fé sem a prática. Assim são aqueles que parecem verdadeiros cristãos, mas na verdade só são por aparência. Em segundo lugar, perceba que há uma investigação meticulosa, Jesus vai investigar a figueira, assim como investigou Israel. Ele buscou em Israel algo bom e verdadeiro, Ele buscou na figueira frutos, mas assim como Israel, nada encontrou. Em outras palavras, Jesus procura em nós frutos. Jesus está buscando de forma meticulosa, investigando em nossa vida, em nossos corações, se há verdadeiramente frutos que demonstram quem nós realmente somos. Não há nada que foge do controle soberano de Deus. E em terceiro lugar, um terceiro aprendizado nessa passagem é que há uma condenação tanto quanto dolorosa, Jesus ele descreve uma dupla condenação.
Ele secou desde a raiz a figueira, né? Ou seja, a falência dessa árvore foi total. Jesus, ele sentencia a figueira a ficar como está. A sentença de Jesus é: fique como está, estéril, sem fruto, sem graça. Jesus dirá no juízo final: apartai-vos de mim, porque na verdade você viveu a vida toda apartada. Jesus, ele sempre nos alertou a respeito dos frutos. Na verdade, ele diz que é através dos frutos que nós conhecemos o verdadeiro discípulo. Eu gostaria que você que está desenvolvendo o seu culto doméstico faça e promova um diálogo na sua casa, através de 4 perguntas. A primeira pergunta é qual, Érica? Uma videira e uma figueira são a mesma coisa? Qual a principal diferença? E aí, qual é a diferença? Há diferença nos frutos? Há diferença nas épocas que os seus frutos nascem? Você sabe de alguma outra diferença? Compartilhe com o seu grupo. Lembrando que a videira e a figueira são usadas muitas vezes na Bíblia para simbolizar tanto Jesus como também Israel. Qual é a segunda pergunta, Gabi? Você acha que em Isaías capítulo 1, versículo 1 ou 6, faltou alguma coisa que Deus poderia ter feito e não fez? Recomendo que você leve o seu grupo a conversar sobre essa passagem que é riquíssima, né? Lá você vai encontrar a parábola da vinha má. Preste atenção no versículo 2 e 3 e perceba que a terra era fértil, o agricultor, que a passagem chama de amado, né? ou meu amado, cuidou da melhor forma, né? Limpou, cultivou, nutriu e esperava essa vinha desse frutos bons, né? Mas ele percebe que a videira deu uvas mais ruins e ele diz: o que mais eu poderia ter feito? Esse agricultor, esse homem que estava cuidando dessa vinha, ele diz: o que mais eu poderia ter feito para que essa vinha desse frutos bons? Eu fiz de tudo. E ele termina dizendo no versículo 5 e 6 que a única coisa que resta fazer é condenar, cortar essa vinha. O que isso significa? Significa que essa vinha, ela é do Senhor, e quem está cuidando, cultivando essa vinha é o próprio Deus, para que ela possa dar frutos. Assim também podemos aplicar a nós. A questão, né, o cerne da questão da pergunta é: será que não estamos dando frutos bons porque a culpa é de Deus, né? Porque não tem cuidado de nós como deveria? E o texto responde muito bem, né? Leve o seu grupo a conversar sobre isso, a conversar sobre o que Deus pode fazer e o que Ele já fez por nós para que a gente possa dar frutos. Qual a terceira pergunta, Gabi? O que seria um fruto digno de arrependimento? Mateus 3:8. Nessa passagem podemos encontrar João Batista batizando muitas pessoas. E vai chegando para perto deles os fariseus, os saduceus. E o batismo de João era um batismo de confissão de pecado, de arrependimento. E Jesus vira para esses fariseus, os saduceus que estavam chegando e diz: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Aí João Batista continua e diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Perceba que os fariseus, os saduceus, eles se escondiam por trás da sua descendência. Por serem filhos de Abraão, eles se colocavam em um lugar à parte, ou seja, não precisava se arrepender, confessar pecados. Ou seja, os fariseus se consideravam
melhores ao ponto de não confessar e pedir perdão e se arrepender. A ideia aqui não é eu dar uma resposta para você sobre essas perguntas, né? Eu quero apenas estimular uma reflexão mais profunda em cima dessas perguntas. O que eu posso dizer é que o fruto, ele é a essência da árvore. Ou seja, se eu estivesse segurando uma manga, por exemplo, aqui, você logo perceberia que essa manga, ela saiu da onde? De uma mangueira, porque não tem outra árvore que seja ordenada a produzir manga, a não ser a mangueira. Ou seja, a essência da manga é a mangueira. Assim também, quais são os frutos? Quais são os frutos dignos, né, da árvore chamada arrependimento? A ideia dessa pergunta se baseia em cima disso. Será que as nossas obras podem testemunhar, certificar a nosso real arrependimento? Será que os fariseus eles estavam demonstrando isso, né? Como é que eu vou produzir frutos dignos de arrependimento? Leve o seu grupo a conversar sobre isso, sobre esse assunto que é, sem dúvida, riquíssimo. E a quarta e última pergunta, Érica, qual é? Você tem frutificado amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Gálatas 5, 22, 23. Gálatas, podemos ver uma lista de frutos do Espírito. Olhando para essa lista e comparando com aquilo que você está produzindo, tem alguma semelhança? Mais uma vez eu digo. Na verdade, eu vou deixar minha filha falar. Fala aí, filha. O fruto é a essência da árvore. Muito bem, o fruto é a essência da árvore. Mesmo que você nunca tenha visto uma mangueira na vida, se você olhar para uma árvore e ver um monte de mangas penduradas nela, você certamente entenderá que aquilo se trata de uma mangueira. Assim também somos nós. Aquilo que você está produzindo vai demonstrar quem você realmente é. Compartilhe as suas respostas a essas perguntas, leve o seu grupo a responder também a essas perguntas. E o meu desejo, a minha oração é que você faça um encontro com a sua casa, com a sua família abençoador. Essa foi a dica da semana. Fique com Deus, fique na paz. Eu quero pastel. Fruto do Espírito. Essa daqui, ó. De Jesus. Vamos orar? Aninha, Você falou que era. você quer pedir alguma coisa para o Papai do Céu? Eu quero pedir para parar o coronavírus. Tá bom, a gente vai orar então por isso.